Quantas vezes paramos para pensar na noção de fronteira? Como ficou estabelecido, por exemplo, que o Brasil termina aqui e a partir dessa linha começa a Venezuela? Antes das caravelas vindas de além-mar ancorarem nas costas do que hoje denominamos América Latina, os povos que aqui viviam transitavam livremente por todo o território entre Brasil e Colômbia, por exemplo. A ideia de Brasil e de Bolívia não passava de uma imposição externa, sem muita conexão com a realidade. Quem já esteve em território fronteiriço percebe facilmente a arbitrariedade do conceito. No entanto, aqui estamos, em 2021, com essas fronteiras muito concretas em nossas mentes. Acreditamos que existe algo como o Brasil e que ele é muito distinto do Peru, do Paraguai ou do Suriname. Somos capazes de, por um instante, derrubar essas barreiras que nos foram impostas há tanto tempo e olhar para esses países, atribuindo a eles esse papel simples que eles desempenham, o de vizinhos? Pense nos seus vizinhos por um momento. Os de porta mesmo, aqueles que dividem uma parede com você ou os que você pode ver pela janela. Uns são barulhentos, outros discretos, uns fazem panelaço, outros gritam para os filhos desligarem o computador. Mas se cai um raio numa árvore na esquina, a rua inteira se apaga. Seus vizinhos até podem ser bem diferentes de você, mas vocês inevitavelmente têm algo em comum. Compartilham o mesmo território. O temporal que atinge a sua casa também inunda a casa ao lado. Conhecer o imaginário poético produzido pelos territórios vizinhos é reconhecer as tempestades que abalaram nossos solos comuns e abrir espaço para a reconstrução das pontes que foram destruídas sem o nosso consentimento. Carol Pitzer, maio de 2021. Carol Pitzer, dramaturga, que nos presenteia com provocações poéticas antes de cada um dos programas desta antologia dramática. Assim foi no primeiro encontro, assim foi hoje e assim será nos próximos dois. A quem a gente agradece muitíssimo, Carol. Muito obrigado. Muito bem, boa noite, pessoas, boa noite. Estamos começando mais uma antologia dramática, é a nossa segunda, a gente começou na semana passada, como a Bel disse, vamos ter mais 2 encontros pela frente. Antes de começarmos os nossos trabalhos, a gente gostaria de agradecer muitíssimo a presença de cada uma que está aqui hoje. Nós sabemos e sentimos também as dificuldades que podemos estar sentindo nesses tempos, né, de pandemia e de tudo que a pandemia abarca. E o nosso desejo é que essa próxima hora seja uma hora de afeto entre nós. Dentro disso, a gente gostaria de dedicar este encontro de hoje à memória, à obra e à alegria do ator e comediante Paulo Gustavo, que muito nos inspira, e a todas as vítimas da Covid-19 aqui no Brasil. Nós esperamos ardentemente que essa política genocida acabe. Muito bem. A Antologia Dramática é um projeto realizado com os recursos da Lei Aldir Blanc. Então, aquele nosso salve costumeiro para as deputadas Jandira Fegali, Benedita da Silva, assim como para todas as pessoas que lutaram para que essa lei existisse, fosse realidade. O que é a Antologia Dramática? É uma série de encontros temáticos que nos relembra, coloca em contato e amplia o nosso olhar para a dramaturgia latino-americana contemporânea. E nesses 4 encontros, a cada semana, nós vamos tratar de um país específico. O tema da noite de hoje é a dramaturgia uruguaia contemporânea. Ei, Severina, você está aí hoje, hein? Chegou! Muito bem, seja bem-vinda, viu, Severina? Muito bom.
O tema, então, de hoje é a dramaturgia uruguaia contemporânea. Esses encontros de antologia dramática têm por volta de 1 hora e 10. E nesses encontros a gente lê passagens, trechos e cenas de textos teatrais que pertencem a esse tema maior do encontro aí, certo? Muito bem. Algumas orientações bem rápidas aqui quanto ao Zoom, né? Estamos aqui no Zoom. A gente orienta que vocês deixem o modo de visualização o Gallery View, o modo galeria, aquele que a gente enxerga as janelinhas uma do lado da outra. Quem não souber como fazer, é só ir lá com o mouse no canto superior direito, está escrito View, clica lá e seleciona a opção modo galeria. Tá? Na antologia dramática, a ideia é que seja um encontro informal, meio que, enfim, a gente vai aqui ler os textos, ler as cenas e tal, mas que vocês fiquem à vontade para participar, perguntar coisas, comentar. Para isso, e para também não interferir na fluência de cada cena que vai estar sendo lida, a gente vai deixar aberto aqui o canal do chat. Então, fiquem à vontade para escrever comentários, impressões, perguntas aqui no chat durante toda a antologia, que a gente leva em consideração. Antes da gente começar o encontro de hoje, quando vocês estavam entrando, ainda estavam tocando algumas músicas aqui, né? Muito bem, vou explicar o que são essas músicas. Nós pedimos para cada dramaturga e para cada dramaturgo que vai ter o seu texto lido aqui, que indicasse uma música que achasse que tinha a ver com a sua obra, com esse texto específico que vai ser lido aqui hoje. Então, a gente começou a noite de hoje ouvindo o tema do Jurassic Park, de John Williams, que quem indicou foi o Santiago Sanguinetti. Depois, nós passamos para a música One of Us, de Joan Osborne, que quem indicou foi o Gabriel Calderon, e terminamos com a música Andes 1206, de Garo Araquelian, que quem indicou foi a Marianela Morena. Eu estou até um pouco nervoso porque a Marianela Morena e o Santiago estão presentes aqui, então já estou um pouco trêmulo, sejam bem-vindos, Santiago e Marianela. Muito bem, dramaturgia uruguaia contemporânea. Vamos para o primeiro texto, então, que é Não Darei Filhos, Darei Versos. Fábia Miraços, você nos conta novidades? Olha, se você está nervoso, imagina eu que vou falar da Marianela agora, né? Ai, gente do céu, a mãozinha aqui, ó, suando. Bom, Marianela Morena nasceu em Sarandi Grande em 1968. Ela é dramaturga, diretora, professora, é uma das artistas uruguaias com maior projeção internacional. Seus espetáculos já viajaram o mundo. Ela formou-se no Uruguai, se especializou na Polônia, Argentina, França. Na França, ela recebeu o Prêmio Molière. Além disso, também ela foi premiada pelo Centro Cultural da Espanha, em Montevidéu, e pela Universidade de Buenos Aires, onde também foi indicada ao Prêmio ACE, da crítica argentina. Já montou, em média, uns 30 espetáculos teatrais, entre os quais se destacam Las Julietas, Antígona Oriental, Trinidad Guevara, Demônios, Não Darei Filhos, Darei Versos, que é o que a gente vai ler hoje, que tem uma tradução para o francês. Dirigiu na Comédia Nacional a obra de sua autoria, Clandestina, em 2013, uma das grandes histórias que compuseram Las Mil y Una Noche, em 2005, e uma versão gratuita de Barranca Down, de Florencio Sanches, em 2016. Seus trabalhos mais recentes foram Rabiosa Melancolia, de 2017, Bombardeio e Ela sobre Ela, 2018. Atualmente, ela dirige Enemy of the People, temporada 2019, que é uma adaptação do texto de Ibsen. Marianela dialoga com os clássicos do presente pessoal e político, em busca do real. Ela trabalha a partir da exposição e usa a crise econômica para desenvolver a sua própria linguagem, capitalizar na adversidade. Ela ocupou cargos de gestão cultural no governo nacional e departamental de Canelones, como diretora de cultura artística. Sobre o texto que
que a gente vai ler agora, ele é um drama que intercala prosas e canções a partir da vida e da obra da poeta Delmira Agostini, cuja memória e arte andavam relegadas até ganhar novos alentos nos últimos anos. Ela morreu assassinada a tiros pelo ex-marido, e assim é evocada pelo escritor Eduardo Galeano. Abre aspas. Tinha cantado as febres do amor sem disfarces pacatos, e tinha sido condenada pelos que castigam nas mulheres o que nos homens aplaudem, porque a castidade é dever feminino, e o desejo, como a razão, um privilégio masculino. Fecha aspas. A peça tem 3 atos, em movimentos distintos em gênero e linguagem, do realismo ao hiperrealismo. Ela questiona a premissa da verdade única, borrando o real, a história e a ficção. A peça abre com um casal no quarto, multiplicado por 3 mulheres e 3 homens sobre a cama. Em seguida, foca o ambiente familiar da escritora, patriarcal, falso moralismo, e, por fim, salta para o século XXI, quando uma casa de leilões dispõe um lote contendo o revólver do crime, uma gravação confessional e a correspondência inédita de Delmira com um político. O texto, a direção, as letras, canções, é tudo da Marianela Morena, e de 20 e 21 de setembro de 2016, essa peça esteve aqui em São Paulo, no Sesc Ipiranga. Eu acho que é isso. Acho que... Muito bem. A gente escolheu, então, para ler 3 trechos, como a Fábia bem falou aí já dos 3 atos, né? Cada um dos trechos que a gente vai ler pertence a um ato, começando, então, com o embate mais direto entre as 2 figuras, a Delmira Agostini e o Reyes, que está nesse primeiro ato de maneira mais fragmentada, indo em direção ao final do texto mais em caráter documental, mais de relato. Vamos lá, então. Não darei filhos, darei versos, sobre Delmira Agostini, de Marianela Morena, tradução de Alisson Mota. Primeiro ato, a morte, em direção à vida. 6 de julho de 1914, Rua Andes, 1206, cidade de Montevidéu. Uma sala destruída como se tivesse explodido uma guerra. 2 corpos estão no chão. Delmira Agostini tem 2 tiros. Reis agoniza pronunciando seu nome, Delmira. Os móveis e os objetos estão destruídos. Nenhuma hora, época ou lugar podem ser identificados. Nada. Os atores e as atrizes estão deitados, entrelaçados em uma cama. Têm as roupas misturadas, não necessariamente de acordo com seus gêneros. Existem traços antigos e contemporâneos nos figurinos e no cenário. Mal podem se mover. Os textos e os relatos também estão fragmentados. Canção. Existem guerras que são de uma só pessoa. A bala cruzou a cidade, cruzou o céu, como um chicote flamejante entrou. A bala voltou para me matar outra vez. 2 tiros. Reyes me deu 2 tiros. Eu sou Delmira. Delmira Agostini. Essa, atirada aí, sou eu. Essa que eu vejo e que vocês veem. Essa que a imprensa viu, que viram os cabelos grisalhos, que os meus pais viram, que viu a história. Essa sou eu. Delmira. A morta. A assassinada. A assassinada. A assassinada. Delmira. Tum, tum, tum. Sabe o que diz a história? A notícia? Marido ciumento mata a esposa e depois se mata. Ou
ex-marido mata sua ex-esposa, atual amante, e depois tira a própria vida com o mesmo revólver. Tum, tum, tum. Se atire no chão de uma vez. Vamos, me faz de cavalinho. Tum. Ela brinca e ele a interrompe. Espera, agora não. Não podemos jogar o tempo todo. Você é burro. Nunca entende nada. Reyes diz: Não, não sei, não entendo nada. Fala. Me explica. Delmira, não há nada para explicar. Eu não te amo mais. Você não pode. Você vai ver que sim. Não tenho interesse em conversar. Mas agora estamos conversando. Estou ensaiando. Eu sou um personagem para você? A vida não se vive. A vida nos vive. Ele é violento com ela. Depois fica abatido, sofre, se arrepende. Ontem leiloei um lote de sapatos. Isso me chamou a atenção. São como essas coisas estranhas que você escreve. Não sei por que eu associei a isso. Não percebo como relaciona uma coisa com a outra e por quê, mas havia muitos sapatos misturados, de homem, de mulher, muito entrelaçados. Fiquei com a imagem na cabeça. Me fizeram pensar em seus donos. O que há de interessante nisso? Em quem? Nos sapatos ou em mim? Não quero conversar. Eu não quero responder todas as perguntas. Não é interessante dialogar o tempo todo. O que devo ou deveria responder? Não quero. Você sabe como eu sou. O que um homem faz quando sua mulher responde essas coisas? Não faz nada. Nada. Você anda com esse ar histórico ao longo da vida, como se fosse a última rainha sobrevivente da Revolução. Você não tem imaginação nem para me insultar, Reis. Você é vulgar. Vulgar e indolente. Indolente, que isso? Tudo é poesia para você, desde a selga até a merda do banheiro. Existe um mundo prático que espera, mas claro, ela não pode com o prático. Sempre me interrompe. Você me interrompe. Interrompe meu pensamento. Não quero conversar. Pelo menos não com essas palavras. Criatura idiota, sem utilidade. Você está ensaiando? O que você disse? Quero divórcio. Vou embora. Eu não tolero tamanha vulgaridade. Nós nos casamos tem 1 mês e 22 dias. Sim, tudo bem. E daí? Tudo bem? Não. Não é assim. Você sabe o que sua mãe me disse na noite do nosso casamento? Sabe ou não? Com a cara de um anjo tuberculoso? Que eu não poderia te engravidar. Que você só se entregava aos seus versos e não a mim. Camisa listrada nessa casa. Não há lugar para você. Nem na minha cama, nem no meu coração. Você não pode conversar. O que aconteceu? O que aconteceu com a senhora das letras uruguaias? O que você quer de mim? Sempre cavando, não tem mais nada. Pelo menos o que havia para você acabou. O que você procura? Eu quero ir, Reis. Deixe-me ir. Indolente? Não quero escutar nada. Eu quero acordar sozinha na minha cama, sem que ninguém me diga como será o dia, como será a próxima semana. Não quero. Não gosto. Me deixe ir. Eu sou um personagem para você. Você está preparando algo, você não tem vergonha, você não liga para nada, não tem a mínima dor. Como se atreve a falar de vulgaridade? A única vulgar aqui é você. Você não entende nada. Nunca entendeu nada. O que é o sexo para você? O quê? Você é experiente agora. Você deixou de ser a senhora para ser uma mestra na cama. Vende a vida alheia por poucos pesos. Cala a boca! Cala a boca, porque eu vou enterrar todos os livros no seu rabo e na sua boca. Vou encher todos os seus buracos, vai ficar entupida com seus versos acalorados. Você não olha para mim quando eu chego, sempre presa à janela ou aos papéis. Olha para mim quando eu falo com você. O macho com o hormônio em cima da mesa. Que ninguém duvide de quem usa calças. Você não escuta nada. Te disse que quero ir. Me entedia essa discussão toda. O que você faz aí parado, todo suado como um baixista? Mas sabe o quê? Os baixistas fodem com as suas namoradas. E você não foi capaz de fazer isso por isso? Te digo, indolente. Leiloa, Reis. Leiloa. Vai. Que eu quero ouvir como você leiloa um noivado, o casamento, a virgindade da noiva, o mau amante que você é. Quão pouco duro é o seu...
Leiloa, Reis. E leiloa por poucos pesos, porque nada vale nada. Nem você, nem essa cama, nem essa vida erótica que você me fez esperar tanto pra quê? Pra me dar o quê? O que você me deu? Por que me fez esperar tanto? Fala! Você fica quieto como o silêncio estrondoso de sua madeirinha quando o martelo cai e aquela voz quebrada diz: leiloado. Segundo ato. A família, em direção ao realismo. Canção. Vamos. É preciso ordenar. As saias com as mulheres, as calças com os homens. Você tem que arrumar o seu cabelo, você tem que colocar nomes. E você tem que pôr ordem. Faça com que pareça uma sala de verdade. Uma mesa, uma toalha, um vaso, um lugar para sentar. Ordem. Mulheres maquiadas, homens com cabelos engomados. E atenção, porque é muito importante que o pai de Delmira tenha cabelos grisalhos. É preciso reconstruir uma pintura real de 1900. E é preciso lembrar que uma família funciona com ordem. E o bom teatro também. Nada de fragmentos poéticos, coisas esquisitas que ninguém entende. O olhar para o horizonte, a quarta parede se impõe. E aqui, ninguém pensa na morte. Terceiro ato. Lote, Delmira. Hiperrealismo. Em julho de 2010, numa conhecida casa de leilões da Cidade Velha, um leiloeiro apresenta o lote Delmira. O fato passa completamente despercebido. Nesse momento, Montevidéu vive intensamente a final da Copa do Mundo de futebol. Não aparece na imprensa, ninguém fica sabendo. Nem as instituições públicas, nem as pessoas encarregadas de zelar pelo patrimônio nacional. Éramos 6, os privilegiados que puderam participar do leilão e adquirir alguns objetos. Entre eles, o revólver com o qual Reis atirou em Delmira, a correspondência entre Manuel Ugarte e Delmira, um diário íntimo e uma gravação de uma confissão. Ainda permanece na minha memória não só a imagem do martelo do leiloeiro batendo contra a madeira, mas também o grito constante de quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quanto valem os últimos inscritos da poeta? Quem dá mais? Quem dá mais? Quanto custa o tecido manchado de sangue? Quanto valem os móveis da família? Até o presente momento, não se sabe o que aconteceu com o resto dos pertences, que ninguém se interessou. Aqui estão nossos testemunhos. Terceiro ato. Em 2010, fomos a um leilão da Cidade Velha. Não estávamos procurando por nada em particular. Nós gostamos de leilões e de vez em quando nós vamos, como espectadores. Não sei por quê, mas fico muito atraída por aquele momento. Aquele momento que o leiloeiro arremata a venda. Nossa, a minha pressão, ela até sobe. Eu gosto. É algo que não acontece sempre, mas sem buscar nada. Só assim a gente vai, para não passar desapercebida. Também me dá uma excitação. Eu fico nervosa. Minha pressão sobe. Ai, não sei, me dá uma coisa estranha. Eu gosto bastante, sabe? Só para ver aquele momento. Eu tento me esconder ou passar desapercebida. Também não quero que outras pessoas notem minha excitação.
Me dá vergonha, mas não consigo evitar. E cada vez vivo isso com mais intensidade. Um dia, eu convidei ele dizendo que havia algo que interessaria a nós dois. Eu menti para ele. Quer dizer, eu menti para ele sobre isso em especial. Fomos, e foi nesse leilão que, de repente, o leiloeiro congela um momento, faz uma pausa e diz: bem, aqui temos algo excepcional. Está dentro do chamado lote Delmira. Nele havia várias coisas dela. Mas uma nos chamou a atenção em particular. E o leiloeiro acrescenta: é um gravador antigo, bom, de alguns anos atrás. Há uma confissão da mulher que alugou o quarto onde Reis matou Delmira. Acontece que essa mulher uma vez disse à sua filha que ela sabia tudo. E sua filha um dia decide gravar isso. Na verdade, a gravação é da filha, não da mulher. Essa gravação é dos anos 70. Alugamos o quarto para Reis. Ele era um amigo nosso. No começo ele não nos disse nada. Nós também não perguntamos, era homem recém-separado. Nós pensamos que ele faria suas coisas de homem. Coitado. Ele parecia muito triste, muito abatido. Ele estava tão feliz com o casamento, coitado. Durou tão pouco. O boato geral era que ele não cumpria o seu dever como homem e que ela, irritada, o havia deixado. Então, se o aluguel era para estar com uma mulher, nos parecia adequado. Sua honra estava manchada. Que namorada poderia conseguir com aquela mancha nas costas? Um homem que não comparece é uma bicha para todos. E ele só olhava para baixo, apertava o canto do casaco que estava amassado e sussurrava abaixo: eu a amo mais que a mim mesmo. Meu marido convidou uma noite para beber um pouco e lá ele começou a chorar. Não parou por horas. O coitado não dizia uma palavra. Meu marido lhe perguntou a que se devia esse boato. E ele foi embora. Nunca nos respondeu. Por isso, pensar que ele estava com alguém, para nós também era uma forma de ajudá-lo. E poder levantar um boato. Nesse caso, verdadeiro. Henrique Reis é muito macho. E sabe servir as mulheres. Na primeira vez que o encontro aconteceu, nós não sabíamos quem ela era. Mas na terceira vez, ficamos completamente surpresos ao ver que ela era sua esposa. Bem, sua ex. A partir daí, nossos corações congelaram. Em algum momento, algo nos disse que isso não ia terminar bem. Muito bem. Estes foram os trechos que a gente escolheu para ler da obra Não darei hijos, darei versos, né? Não darei filhos, darei versos, da Marianela Morena. O que se encaminha daí para frente, né? A gente leu uma partezinha do primeiro ato, outra do segundo e outra do terceiro, que é esse depoimento. A explicitação dessa ideia de que o feminicídio da Delmira acontece porque não se aceitou que ela ocupasse o papel que ela quis ocupar, né, de reivindicar o seu lugar de mulher com vida sexual ativa, erotizada, uma relação de amante com
com o próprio parceiro, enfim, e por isso, por ela estar livre e por ele estar aprisionado dentro dessa lógica de papéis pré-ordenados de uma família, é que acontece o crime. Muito que bem. É isso? Eu queria trazer um dado. Fala. Eu ia falar para você falar. Que é importante que se traga a partir desse texto que trata de um feminicídio, que aqui no Brasil, até março de 2021, a gente tinha uma lei de legítima defesa da honra, que basicamente ela era usada em casos de feminicídio para livrar homens de sua culpa na violência. E eu acho importante, se vocês entrarem lá no site do STF, o STF revogou essa lei em março desse ano. E é algo bastante... Acho que é algo que diz muito, assim. Diz bastante sobre a nossa sociedade, digamos assim. Queria só trazer esse dado para a gente aqui. Sim. Isso, né? Esse caso da Delmira aconteceu em 1914, a gente está em 2021, e agora foi revogada essa lei de defesa da honra por parte dos homens. Né? Só para trazer também aqui, Marianela está aí presente. Marianela, se você puder, fica até... o encontro dura mais alguns minutos ainda, a gente vai ler um trechinho da obra do Calderón, e depois de Santiago, depois seria muito legal conversar um pouquinho contigo, se você se sentir à vontade para isso, aí depois mais para frente abrir a câmera, e quem quiser mandar perguntas para a Marianela, ou mesmo para a gente sobre os textos, a gente está aqui também para isso. Uma última informação é que esse espetáculo da Marianela tem um trecho dele no YouTube e no Facebook também do Sesc. Então dá para olhar um pouquinho, um documentário super legal, né, Fábio? Eu digitei no Google, é super simples. Digitar no Google o nome do espetáculo, você já tem o acesso ao vídeo no Facebook do Sesc. Foi no Mirada, né? Que eles estiveram aqui. Foi no Mirada. Então, vale muito a pena. O elenco original, enfim, tudo tá tudo lá. E é um trecho de uns 6 minutos e alguma coisa, né? Que mostra bem primeiro, segundo e terceiro ato, esse jogo aí que fazem, né? As diferenças e tal. Olá, Marianela, como estás? Hola, ¿cómo están? Bien, nervioso un poco con vos acá. Y la conexión que a veces no está muy buena y tal. No, un placer. Es raro escucharlo en otro idioma, pero es muy lindo también porque crece, el texto se amplifica. Es lo que decía al principio, cruza la frontera, no tiene una pertenencia solamente a una persona o a un territorio. Eso es, bueno, es el teatro, ¿no? El arte, eso es. Sí. ¿Usted puede quedarse acá con nosotros hasta el fin del encuentro, Marianela? ¿Cómo estás ahí? ¿Hasta qué hora es el fin del encuentro? Como 9:15, algo así. Bueno, sí, me quedo. Sí, entonces al fin podemos hablar un poco más, que ahí Santiago también está acá y podemos hablar sobre las dramaturgias de ustedes. Bueno. Sí, muchas gracias. No sé, como quieran, ¿quieren hacer alguna pregunta específica? Acho que ao fim, Marianela, a gente consegue estabelecer um pouco de diálogo com os outros textos também. Se para vos quedarse bien isso, para nosotros sería re lindo. Bueno. ¿Puede ser? Sí. Muchas gracias. Entonces, vamos a empezar la lectura de Calderón y ahí después de Santiago. Del video.
Entonces, Sí. dale. Apago acá. Abel, vamos lá, porque eu estou nervoso, Abel. Vamos para a leitura do Leitura. uso, então. Mauriceia vai falar um pouquinho sobre o autor e o contexto do texto. Boa noite a todos. Bom, vamos falar de Us, o povoado, né? Us, né, é um texto uruguaio, que é onde a gente está, né? Finge. De 2005, do Gabriel Calderón, e ele faz parte de uma pentalogia, né? Que é composta pelas peças Talvez a Vida Seja Ridícula, Ex, né? Que Se Arrebentem os Atores, e If, Festejam a Mentira. Aí você vai falar, mas não é uma pentalogia? Cadê a quinta peça? Então, essa pentalogia fantástica, né? Ela ainda está faltando um texto que ele ainda não foi... Não posso dizer escrito, né? Porque aí só quem sabe é o Calderón, mas não foi compartilhado ainda, né? Essa peça que vai trazer esse desfecho da pentalogia. Então, estamos aguardando aí, Calderón. Bom, o Calderón, ele nasceu em 1982, né? E ele escreve, dirige e atua. Entre 2006 e 2010, ele foi diretor do Instituto Nacional de Artes Cênicas e diretor-geral de projetos culturais da Direção Nacional de Cultura. Atualmente, ele é coordenador da parte de dramaturgia da EMAD e da Universidade de la República. Quando o Gabriel Calderón começou a escrever no Uruguai, quem escrevia, geralmente, eram pessoas acima dos 40 anos, né? E com o governo de esquerda, que trouxe um apoio, né? Uma fomentação à dramaturgia, né? Essa tradição, ela se rompeu, né? E aí os jovens começaram a escrever, né? Começaram a surgir esses jovens dramaturgos. E hoje existem dramaturgos, assim, 18 anos já estão aí na cena uruguaia, e segundo Calderón, eles podem, abre aspas, eles podem ainda não ser tão bons, mas são melhores do que os antigos que predominavam, fecha aspas. A gente vai ler aqui um trecho do Us, né? E vou dar uma ambientada para vocês o que é Us. Us é uma cidade, povoado, cidadela, enfim, onde reina a harmonia, os bons costumes, a religião. Us é o lugar perfeito. Aí a gente tem a personagem principal da peça, que é a Grace. E a Grace, ela é uma mãe exemplar, ela é esposa, ela é religiosa, ela é casada com Jack, né? E eles têm 2 filhos, um menino e uma menina. O menino tem 18 anos e a menina é uma pré-adolescente autista. Bom, tudo é muito lindo em Us, nessa família perfeita, abençoada, até que um dia a paz se rompe, quando Deus, ele mesmo,
conversa com a Grace. E ele pede como prova de sua fé que ela mate um dos filhos. E aí a peça se desenvolve. Né? Eu não vou dar spoilers. E o Us, o texto questiona as instituições instaladas no imaginário coletivo e tidas como intocáveis. Acho que é mais ou menos isso. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não, vamos para a leitura, então. Tá bom. Mas vocês, só um minutinho, vocês chegaram a ter o IFE em algum trabalho do Coletivo Labirinto? Sim. Lemos o IFE, Festejam a Mentira, no ciclo de leituras que a gente fez em janeiro. A leitura foi feita por nós, do Coletivo Labirinto, Fábia, Nilceia Vicente, e foi dirigida pelo Carlos Canhameiro. E também, na antologia do ano passado, Gabriel Calderon, a copresença com Ana contra a Morte, em uma das antologias que a gente fez sobre dramaturgia latino-americana contemporânea. Ana contra a Morte é o mais recente, né? Inclusive está estreando na Itália, né? Por agora, assim. Isso, Calderon está nesse momento na Itália. Ele está na Itália e queremos aí a última da pentalogia. Vamos lá, então, para a leitura de o Povoado. Tragédia, em um prólogo, 7 jornadas e um epílogo, de Gabriel Calderon. Tradução, Abel Xavier. Prólogo, Conhecendo Us. Houve na terra de Uz uma mulher de nome Grace, e era esta uma mulher perfeita e recatada, temerosa de Deus e apartada do mal. E tendo casado com seu respeitável marido, nasceram um filho e uma filha. Sua vivenda era linda e ampla, e aquela mulher era a mais respeitada de todas. Todos os domingos ia à igreja e com ela sua família. Confessavam seus pecados e glorificavam a Deus. Grace costumava dizer: talvez minha família tenha pecado e terão blasfemado contra Deus em seus corações. Grace e sua família viviam no tranquilo povoado de Uz, cujos habitantes a apreciavam e também glorificavam a Deus. Todos iam à igreja e viviam segundo as leis do Senhor Todo-Poderoso. Mas além de Grace e sua família e o povoado, perguntemo-nos de quem é esta voz. Quem sou eu? Eu sou Deus, e hoje me apresento aqui para contar-lhes uma história. Comecemos então nosso relato. Falemos assim com Grace. Primeira jornada. Deus fala a Grace e as consequências disso. 1. Grace está sozinha, parece estar fazendo as tarefas da casa. De repente, Deus fala em off. Grace. Grace para quando escuta seu nome. Vai para um dos lados da cozinha, não escuta nada. Fica um segundo em silêncio e então volta a fazer as tarefas da casa. Grace. Agora Grace, ao escutar claramente seu nome, vai para um dos lados da cozinha. Não vê ninguém, vai para o outro lado e pergunta: tem alguém ali? Jack? Jack, é você? Como ninguém responde, Grace, um pouco confusa, continua com suas tarefas, mas é interrompida de novo. Grace. Quem é? Grace. Mas quem é? Quem está ali? Calma, Grace. Quem está falando comigo? Quem está falando comigo? Fique calma, Grace. Pelo amor de Deus, quem está falando? Grace, não pronuncies meu nome em vão. Grace pensa com estranhamento, respira profundamente e olha para todos os lados. Quem é? Onde está? Tu me conheces muito, muito mais do que muitos me conhecem. Estou aqui agora em todos os lugares. Você acha que eu sou estúpida? Não pense que agora eu vou acreditar em qualquer coisa. Não estou pensando isso, Grace, mas questionar a Deus não é muito amável de tua parte. Sim, mas também é absurdo que eu acredite sem ter provas que a sua voz é a voz de Deus.
Acreditar sem provas, Grace, é a base da fé. Mas eu tenho fé em Deus, não em você. Eu sou Deus! Grace se assusta. Pausa. Enfim, se o que necessita são provas, Grace, provas terás. Pede e te darei. Ah, é? E o que você vai fazer? Direi alguma coisa que só você pode saber, só você, teu coração e, claro, Deus. Acho ótimo. Vejamos. Ontem, depois do jantar, levastes tua filha para a cama, não é verdade? É, mas eu sempre faço isso. Não é segredo nenhum. Espera. Quando tu estavas levando-a para o quarto, ela foi escovar os dentes e ficastes esperando no teu quarto, não é verdade? É, mas até agora você não disse nada de surpreendente. Não me apresse. Não faças com que fique bravo. Pare de me dar ordens. Quem você acha que é? Por acaso a tua filha caçula não deitou e se esqueceu de fazer a prece para mim? Por acaso tu não percebestes e falastes para ela e ela ficou imóvel? Perguntastes se ela estava bem e ela não respondeu. Pensastes que ela não queria rezar e duvidastes por um momento, duvidastes. Pensastes que ela poderia não rezar por uma noite, que não seria bom pressioná-la. Por acaso a tua filha, convertida quase em uma herege, não quis rezar. E tu, Grace, minha filha, a quem eu vigio e cuido constantemente, minha Grace, duvidou e quase permitiu que tua filha deixasse de rezar por uma noite, por uma satânica noite, quase traiu Deus, teu Deus. Tendo reconhecido o segredo enquanto Deus falava, Grace está quase chorando. Não é isso, Grace? Grace com lágrimas nos olhos. Se não, onde? Deus? Assim é, minha filha. Uma euforia tremenda começa a se apoderar de Grace. Vai de um lado para o outro da cozinha, pula, etc. Deus? Deus! Oh, meu Deus! Deus! Ai, Deus, meu amor, meu pai! Pai! Todo-Poderoso, eu não posso acreditar! Meu Deus! Eu não acredito! Te amo! Deus, eu te amo! Calma, filha, tem que ficar calma. Ai, por Deus! Por você, quero dizer, por você! Ai, pelo Senhor Pai que dá luz e sentido à minha vida. Fique calma, Grace. Eu não consigo, meu Senhor. Deus está em minha casa. Deus está em todos os lugares. Sim, com certeza. Mas o que eu quero dizer é que estás aqui, falando comigo. O Senhor não fala com qualquer um. É um milagre você ter se apresentado na minha frente. Não estás me vendo. Mas eu tô sentindo. Eu te sinto nesse quarto. Eu te sinto dentro de mim, em meu coração. Eu entendo a tua alegria, Grace, mas deve saber que a minha presença aqui é por algum motivo. Ah, claro, com certeza. Obrigada. Obrigada por me escolher. Eu sou tua serva, como Moisés já foi. O que você me disser, eu contarei. Falarei ao meu povo e ao mundo as boas novas. Falarei, cidadãos de Uz, Deus se apresentou a mim e o que falou é... Cala a boca! Como? Cala a boca, Grace! Você não me deixa falar. Ah, perdão, pai, eu me arrependo, me confesso, me calo. Eu necessito que me escutes atentamente, Grace. Tenho que te pedir algo. Sim? Tenho te escolhido, Grace. Tenho visto a fidelidade do povoado de Uz para comigo e entre eles você, a maior das fiéis. Que belo é o povo de Uz. Por acaso duvidas, Grace? Duvidas da minha fé? Grace, minha linda Grace, deixe-me te fazer uma pergunta. Você é feliz nesta cidadezinha? Sim, senhor. O teu marido é fiel? Sim, senhor. Por acaso ele é um bom marido e te deu filhos? Sim, senhor. E teus filhos são por acaso bons meninos e exemplares em seu comportamento? Sim, senhor. Tem faltado alimento? Não, senhor. Tem faltado calor no teu lar? Não, senhor.
Então não está faltando nada para você ser feliz, não é verdade, Grace? Eu sou feliz e eu agradeço todos os dias. Eu sei, minha Grace. E é por isso mesmo que me apresento frente a ti. É fácil agradecer quando se é feliz, mas eu fico me perguntando: acaso me agradecerias se te fosse tirado o pão da boca? Sim, Senhor. Eu não questionaria a mão de Deus. E se tirasse o pão da boca dos teus filhos? Sim, Senhor. E se fosse tirado tudo de todos? Se teu marido fosse um marido ruim e teus filhos não fossem bons filhos? E se o povo não fosse um povo bom? E se, minha adorada Grace, não existisse nenhum motivo para agradecer a teu Deus, acaso irias igualmente até mim e me agradecerias e me amarias como fazes? Sim. Suponho que sim. Supõe? E por que você faria isso, meu Deus? Estás me questionando? Não, desculpa. É que eu não consigo imaginar uma vida assim. Entendes, Grace? Entendes aquilo que eu quero falar? Não duvido da tua fé, és tu mesma quem duvida. Por isso tenho te escolhido, minha filha. Tenho um pedido para te fazer. Estás disposta a cumpri-lo? Farei o que você me pedir, meu Deus. Grace, esposa de Jack, mãe de Doroteia e de Tomás, minha filha e fiel servidora, isto é o que farás. Deves dirigir-te até um de teus filhos e com tuas próprias mãos dar-lhe a morte. Depois virás até mim e me agradecerás pelo que tiveres feito. Jamais, nunca contarás para ninguém sobre a nossa conversa. Ai, perdão, meu senhor. Está me pedindo que... Oh, Deus! Quem sou eu para ser portadora de tuas ações? Tranquilo, filha. Mas é que eu seria incapaz. Anda, porque eu estarei contigo e na tua mão estará a minha. E se então conseguirdes matar um dos teus filhos, voltar para o seio do teu Pai Todo-Poderoso, ser-me fiel e me agradecer, recuperando assim a tua felicidade, acreditarás tu mesma que o amor por teu Deus é infinito. Agora, filha, minha voz se retira, mas contigo estarei sempre. Levanta-te e anda. Deus? Deus? Meu Deus, estás aí? Ah! Chora. Muito bem, esse é o prólogo de Uz. A partir deste pedido de Deus, a Grace passa por toda uma jornada, uma trajetória, tentando aí ver primeiro qual filho vai decidir matar e depois, enfim, quando decide o que vai fazer. Mas o que acontece é que se revelam aí traços de uma sociedade que aparentemente perfeita, mas na verdade montada sobre muitos preconceitos, sobre valores até neofascistas e o quanto que esse neofascismo opera sobre uma base religiosa e militarista também aqui na América do Sul. Bora para o terceiro texto da noite? Vamos lá. Vai lá, Tom. Bom, queria apresentar um pouquinho Santiago Sanguinetti, que está aqui com a gente hoje. Ele é ator, diretor, dramaturgo e professor. Tem pelos seus 35 anos. Foi formado na Escola Multidisciplinar de Arte Dramática como ator e em Letras pelo Instituto de Professores. Ele tem seus textos encenados em diversos países, Brasil, Argentina, Cuba, Inglaterra, dentre outros. De 2016 a 2019, ele foi diretor artístico na EMAD e tem vários artigos e livros publicados, editados. Ele tem uma produção bastante forte. O texto que a gente vai ler essa noite dele, o Fazenda Pré-Histórica Theme Park, é um texto inédito, então eu queria agradecer em nome de todas e todos aqui pela confiança e o carinho, Santiago, em dar esse texto na nossa mão tão gentilmente. Muitíssimo obrigado. Esse texto ele teve menção no Prêmio Nacional de Literatura, na modalidade de dramaturgia, em 2020. Foi publicado agora em 2021, na edição Comédias Políticas para um Mundo Hostil e Decadente,
junto com outras 5 obras dele, dentre as quais a trilogia da Revolução, que nela está contida aí a segunda montagem do coletivo Labirinto, o argumento contra a existência de vida inteligente no Cone Sul. Para que a gente possa seguir, eu queria explicar um pouquinho do teatro do Sanguinetti, como funciona. É um teatro que prioriza a produção no sentido político, promovendo uma onda constante de pensamento crítico no seu público, por meio do enfrentamento de ideias antagônicas. Isso é a chave. O resultado disso, então, é uma dramaturgia fantástica e aleatória de comédias dialéticas ou farsas quânticas. Ele retoma modelos sociais contra-hegemônicos, com uma ironia anárquica, quase nihilista, e um ritmo desenfreado de fala, de ideias. O debate político, por meio da justaposição desses elementos dissonantes, é uma das chaves da sua escrita, então. Ele vai trabalhar a intertextualidade entre ícones pop da cultura de consumo, juntamente com referências filosóficas e críticas dos últimos 2 séculos, e temas emblemáticos da esquerda revolucionária aqui na América Latina. Então, isso vai gerar, por exemplo, textos que a gente vai ter o Taxi Driver, Mulher Maravilha, a Madonna, convivendo com Fidel Castro, com Che Guevara, dentre outros. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a Fazenda Pré-Histórica Theme Park. Foi escrita no primeiro semestre desse ano, marco da nossa... Do ano passado, primeiro semestre de 2020. É que o ano não virou, né, Tom? Estamos vivendo 2020. O ano não acabou, 2020 não acabou ainda. É isso aí. Eu tô achando que ano passado ainda é 2019. Então... Quando vai virar esse ano, pelo amor? Bom, essa peça ela foi escrita no primeiro semestre de 2020, marco da pandemia, e seria estreada, em princípio, por um grupo subsidiado pelo governo uruguaio, a Comédia Nacional, entre agosto ou setembro do ano passado. Dado o contexto, esta estreia não ocorreu. Havia a ideia de remanejar para esse ano, que até agora tem se mostrado muito pouco provável, segundo o Santiago nos disse. Assim sendo, o futuro ainda é um pouco incerto em relação à montagem final e apresentação desta obra. Eu queria ler para vocês uma sinopse que o Santiago escreveu. Este é um texto escrito freneticamente no início de 2020, em quarentena forçada devido ao contexto da pandemia mundial. Um empreendimento empresarial de baixíssima qualidade e muito mau gosto. Um parque de diversões de dinossauros, 4 figurantes de irresistível mediocridade em trajes de borracha. Uma inauguração fracassada, a extinção humana e a reaparição de monstros pré-históricos em um meio dominado pela traição flagrante, competição assassina e um amor impossível. Uma última farsa imaginada para um mundo feroz que transforma autoexploração em empreendedorismo e empreendimento em armadilhas mortais. Os dinossauros são cada vez mais presentes e começam a tomar protagonismo em nossas democracias do Cone Sul. Fazenda Pré-Histórica Theme Park, Santiago Sanguinetti, tradução de Carol Vidotti. Personagens: Victor, 35 anos, figurante. Antônio, 45, figurante. Juan, 40, figurante. Willy, 35 anos, também um figurante. Angélica, 25, estagiária. Marta, 60, guia. Rodolfo, 55, prefeito. E Ruth, 50 anos e técnica do parque. Você quer dar uma abertura pra gente, Carol, do começo da peça? Vou dar falar um pouquinho como começa a história. A gente selecionou alguns trechos de diversas partes assim da obra. Então, vou contextualizar um pouquinho, a gente lê, depois eu
contextualizo de novo e assim vai. O começo da peça, temos esses 4 figurantes, que são amigos, Vitor, Antônio, Juan e Willy. O Juan, ele ganha uma herança de uma tia rica que morreu, e eles decidem juntos construir um parque de diversão de dinossauro. Então eles pegam uma fazenda abandonada, inclusive o parque cheira a bosta de vaca, tipo isso, esse ar, esse ambiente. Eles decidem criar isso, e a atração principal desse parque de diversões eles mesmos, né? Eles figurantes vestidos com uma fantasia de dinossauro, daquelas infláveis, sabe? Que fica assim para cima e sua cabeça fica aqui embaixo, assim. Então, eles de dinossauro, aí a pessoa vem, né? A pessoa que vai participar ali vai entrar no parque com o seu rifle, e aí você tem que atirar nos dinossauros. Então, a primeira e a segunda cena é mais uma é mais uma ambientação, onde tem esses 4 figurantes juntos, se preparando para a inauguração do parque. Aí, a gente tem como primeiro convidado que vai entrar no parque o Rodolfo, que é o prefeito da cidade. Então, ele vai ser o primeiro a brincar com esses dinossauros. Bom, vamos ler? 3. Iluminação e música heróicas. Em cena, um carrinho de golfe com a placa Fazenda Pré-Histórica Theme Park. Sentado no assento do volante, Marta. Ao seu lado, Rodolfo, com um colete de camuflagem, um rifle em sua mão e um capacete na cabeça. Atrás, Angélica. A música está bastante alta. Rodolfo, a regra básica do jogo é muito simples. Nós vamos deixar você aqui e se ao final de 15 minutos você continuar vivo, ganhará um dinossauro de pelúcia e uma enciclopédia sobre a História Nacional da Moralidade Humana. O prêmio ficou um tanto eclético, Rodolfo, mas foi o que conseguimos. Sons ambientes sórdidos e ameaçadores continuam tocando. Mas é perigoso? Vamos fazer alguma coisa? Não, medroso. Se você encontrar os dinossauros antes de que eles te encontrem, não vai acontecer nada com você. Porque você vai até a zona de tiros e atira as bolinhas de água que tem aí no seu rifle. Aponta para a cabeça. Se não apontar para a cabeça, não dispara o sensor. Ou você pode escolher não atirar, como um pombo covarde que eu sempre suspeitei que você fosse. Marta, eu queria... Fica quieto que eu tô explicando. Se você não disparar, eles não atacam. Mas cuidado. Se você atirar e não atingir nada, eles escutam e vão começar a perseguir você como porcos. Nesse caso, corra. Corra sem olhar para trás. Corra como se fosse urgente, porque eles virão atrás de você vestidos com seus figurinos infláveis. E se eles te alcançarem, eles vão te atacar e te jogar no chão com violência. E se você não se livrar em 15 segundos, você perde tudo. Perde tudo! Eu tenho que atirar na cabeça? Na cabeça. Antes que eles te ataquem e te joguem na grama como em um rugby cretáceo. Entendeu? Acho que sim. É muito divertido, Rodolfo. Imagino. Toma cuidado. Dentro desses figurinos tem atores que pensam. Ao menos quase sempre, porque são meio idiotas. Em todo caso, isto é real. Nos preocupamos em construir personagens aqui. Aqui não é o Beto Carreiro. 4. Willy. Tomei só um pouco. Só o necessário para ter ideias, Antônio. Só o necessário para ter ideias, Antônio. Antônio, as ideias são boas. Sou um inventor e estou solteiro. Preciso de ideias para construir um lugar para mim no mundo. Ideias que me clareiem o entendimento e me tornem sensível e loquaz. A pinga com mel me torna sensível e loquaz. É a primeira vez na minha vida que eu uso a palavra loquaz, Antônio. Não sei o que significa, mas gosto do som. Isso, tenho dentro de mim a coragem dos sobreviventes. É o momento de pisar em cabeças como fazem os que vivem de renda. Está nascendo em mim um espírito depredador que vai explodir meu corpo como se eu fosse o Hulk dos pampas e dos terrenos cheios de arbustos.
Apareça, espírito depredador. Apareça e conquiste esse mundo de gente mole. Apareça! Olha pra mim, Antônio. Olha pra mim e inveja esse espírito depredador que transborda do meu corpo. Este é meu espírito depredador conquistando o mundo, Antônio. Antônio, seu espírito depredador se parece com um derrame cerebral, Willy. Falamos pra você não beber. Você prometeu. Bebeu e começou a rugir como um gatinho com asma. Isso não é sério. Ver tanto pasto me deprime e me provoca coisas, Antônio. Vamos nos rebelar. Vamos fazer eles tomarem um pouco de suco, do suco empreendedor e da transpiração de novos capitais. Me sinto forte e heróico. Finalmente sou meu próprio protagonista. Ninguém precisa de amor se é seu próprio chefe e acaba de abrir seu próprio negócio. Me excitam os avatares da oferta e procura e não preciso de afetos. Estou sentindo várias epifanias juntas e todas cheiram a superação e sucesso. Me sinto He-Man! Estou um pouco enjoado. He-Man está enjoado. Chega! Chega! Para de se comportar como um estúpido! Para! Os empresários não fazem isso, Willy. Não viemos aqui para fazer isso. Viemos para entreter pessoas em um parque revolucionário que te diverte, te faz pensar ao mesmo tempo. Como um documentário da National Geographic, mas em 3 dimensões. Como uma Disneylândia do Cone Sul pra gente que usa poncho e chicote. E minha mãe tá lá fora, e eu sou um inútil crônico e quero mostrar pra ela que eu posso com a vida. E que algum dia eu vou parar de comer Doritos no meu quarto porque ela não gosta. E tudo bem que ela não goste, porque é a casa dela, e eu já tenho 45 anos, e tinha que ter saído de lá faz tempo. Mas não fiz. E não fiz somente para continuar sentindo o cheirinho de lavanda dos seus moletons dentro do guarda-roupa. Porque ela usa um amaciante muito bom e eu não tenho dinheiro para comprar nem sabão em pedra. Então vamos acabar logo com o prefeito para que ela possa entrar e ficar feliz de ter um filho autônomo e empreendedor que é capaz de tirá-la do chão e esmagar sua cara no bairro como um judoca pré-histórico. Bom, então nesse momento a gente tem 2 nichos, né? Esses figurantes que estão se preparando para entrar em cena como dinossauros e esse carrinho de golfe que tá com a Marta, que é a guia do parque, a Angélica, que é a estagiária, e o Rodolfo, que é o prefeito. Aí o que acontece? Caminhamos, acontece que a Ruth, que é a técnica que opera os sons, os efeitos especiais, ela sai lá da técnica, da house, e vai ao encontro desse carrinho de golfe com a Marta e diz para eles que tem um dinossauro verdadeiro no parque, que eles precisam fugir. Em outro lugar, tem o Juan, que é o herdeiro, com a Angélica, e nesse momento aparece o dinossauro real lá e ataca o Juan, come ele, mata ele. Aí esses grupos se juntam e descobrem que, na verdade, quem trouxe este dinossauro real foi a Ruth, essa técnica, que é uma professora rural. Foi uma professora rural, então ela trouxe esse dinossauro para cá. E aí, nesse momento, eles estão tentando fugir desse dinossauro real. Essa Ruth está com uma arma, ela atira e mata o prefeito sem querer, tentando atirar no dinossauro. O dicionário tá difícil. Dinossauro, ela mata o Rodolfo sem querer. Revolta da graxa. Tipo isso. E aí caminha assim até que todos eles se encontram, já sabendo que é a Ruth que trouxe esse dinossauro. E aí a gente vai para esse outro recorte que a gente fez. Que é a conclusão da peça. Isso. Né? Trecho 9. Ruth. Eles estavam criando monstros em tubos de ensaio como divertimento para a família, Marta. Misturando todos os animais estranhos que você possa imaginar. E no Brasil existem muitos animais estranhos, Marta. Ficaram obcecados pelos dinossauros, como pré-adolescentes com problemas de autoestima. E querem o monopólio
continental do assunto. Algo assim, Marta, não sei. Me falaram por telefone. Eu não entendo de essa merda de português. Eu não sou boa com idiomas. Não tem uma palavra de dizer Beto Carreiro? Beto Carreiro. E me deram medo. São psicopatas, Marta. Estão levando a competição ao nível de guerra. Me falaram de marketing, de lucro potencial e de testar os danos colaterais no estrangeiro. Se ouço falar em dificuldade, acabo aceitando, Marta. Por isso, mandaram esse monstro que caminha e mastiga indiscriminadamente, que é meio dinossauro, meio tartaruga super desenvolvida. Me ofereceram dinheiro, que para mim nunca sobra, Marta. Agora, atira em mim, vai. Atira em mim e acabamos com isso de uma vez. Marta, você é uma espiã do Beto Carreiro Road. Cuzona! Sim, eu sou e não me importo. Antônio, Ruth matou uma pessoa e é uma espiã de um parque de diversões que tá fazendo dinossauros de verdade? É muita informação tudo isso. Mas você atirou no dinossauro. Estava ganhando tempo, Marta. Não sabia que alguém ia trancar a porta de entrada. Fiquei trancada. Tudo escorreu pelas mãos. Para de me fazer perguntas e aperta logo esse gatilho. Eu sou a única que acha estranho que Beto Carreiro tem um laboratório de experimentação genética? As pessoas no Brasil não estão nada bem, Angélica. Victor, não posso acreditar que mandaram um monstro parecido com um dinossauro para nos matar. É uma reviravolta forçada nos acontecimentos, sinceramente. Um plano retorcido. Temos que reconhecer o esforço deles. De repente eu até me sinto importante. Fugido. Temos que sair daqui. Eu não gosto dos empreendimentos, não gosto. Aqui se construiu um estúdio de viabilidade e os resultados nunca mencionaram animais pré-históricos e traições internas. Eu não estou preparado para o livre mercado se o livre mercado inclui dinossauros. Eu sou mais dos bichos de pelúcia e fantasias infláveis. Esse tipo de competência me excede. Ninguém me disse que tornar-se empresário era lidar com psicopatas e pistoleiros. Este não é meu sonho. Este não é meu sonho. Tá falando muito, Willy. Chega! Chega! Atira de uma vez! Covarde! Me ocorreu um final muito melhor para você, menopáusica detestável. Marta se aproxima do arnês que Vitor estava pendurado. Isso serve para pendurar a gente? Claro, Marta. Eu estava aí agora há pouco. Dá um embrulho no estômago, mas é bastante firme. Rugido. Não inventa merda e me mata logo! Quando esse animal estiver mastigando o seu corpo, pense em nós, Ruth. Vá se fuder! Podemos ir? Claro! Direto para o Beto Carreiro Road. O que vamos fazer no Beto Carreiro World? Vingança! Se eles nos despacharam um dinossauro artificial, nós vamos mandar um tatu-bola explosivo. Preparem-se, filhos da puta. Você vai conseguir um tatu-bola explosivo? Você se surpreenderia se soubesse do que sou capaz de fazer com uns quilos de pólvora e um pouco de fauna silvestre. Willy, me leva para a saída, Angélica. Eu quero voltar para Montevidéu e me esconder debaixo da cama por uma semana. Também quero tacar fogo nos meus livros de marketing. Esquecer que algum dia quis ser um executivo de negócios. Angélica e o Willy saem. Antônio, a Angélica e o Willy. Não se separem! Temos que permanecer unidos. Quem tá falando é o líder positivo do grupo. Escutem-me! Não me ouvem? Vamos embora desse parque. Logo teremos tempo de começar tudo de novo. Conta comigo, Marta. Meu coração está cheio de fogo empresarial. Essa foi minha primeira tentativa e só morreram 2 pessoas. Nada mal, né? Vão ser 3. Vão ser mais se não sairmos daqui agora mesmo. Antônio sai, Vitor segue atrás dele. Não me deixem aqui! É ridículo morrer dessa maneira! A morte é circunstancial, Ruth.
Pensa nisso. Em 60 milhões de anos, vão te dedicar a um parque de diversões. Eu tô certa disso. Como os dinossauros. Disso se faz a história. Transformar uma tragédia em uma farsa. Vivemos em um mundo sem fim, Ruth. Um mundo sem fim. Rugido, blackout. Uau! E assim acaba. Queria só Ai, que citar uma delícia! A Marianela teve que ir, né? Eu vi aqui. Santiago tá aqui, quer abrir, quer falar um pouco, Dá um oi. dá um oi. A ver, un segundo. Ahí. ¿Cómo están? Ah, que frio! Que faz em Montevidéu? Está frío. Hoy está particularmente frío, sí. ¿Cómo están? Bem, e você? Muchas gracias por la lectura, estuvo divino. Lo disfruté mucho. Me divertí mucho. A gente também, obrigado por ceder o texto, né? Que tá aí super ainda. Una imagen de escenografía, me apareció como también interesante la posibilidad de que transcurriera esto en un tambo o que hubiese pasto y la idea de la bosta de vaca, de los restos de un gallinero, de algo que fuera muy patético. Después tenía el problema de, bueno, ¿qué hacían 4 personajes vestidos como dinosaurios inflables en un tambo? Entonces, empecé a pensar en la idea del parque temático. Justo la obra está situada en un pueblo, en Tacuarembó, en el que hay hallazgos de pisadas de dinosaurios. Y había una intención de hacer un parque que nunca se llegó a desarrollar. Aparecieron fondos, pero la propia desidia de la Intendencia de Canelones, entre otras, hizo que ese parque nunca se llegara a conformar y las huellas se empezaron a borrar. Esto es una cosa horrible, porque además lo único que hicieron fue poner una placa que se empezó a borrar y la gente le tiraba piedras, es cualquier cosa. Entonces toda esta idea de lo patético me empezó a servir para imaginar el clima de esta obra. Por otra parte, siempre había querido escribir una obra sobre extras, me parecen como figuras bien interesantes. Entonces, bueno, tenía estos hombres patéticos, estos 4 hombres vestidos de dinosaurios muy patéticos, y aparecieron los otros personajes contundentes y más bien heroicos, Marta, la guía, o Ruth, la gran traidora de la obra, que es esa técnica de Sala y que es la responsable de meter a ese dinosaurio real en el escenario. En fin, una vez que tenía todos esos condimentos, empecé como a empezar a pensar la ficción. Siempre también con esta idea de que el emprendedurismo en algún punto va a salvar a la humanidad, que es lo que están sosteniendo las nuevas derechas, las derechas más a la moda, una especie de gran elogio al emprendedurismo. Entonces, estos personajes se piensan a sí mismos como grandes emprendedores y en realidad son personas muy patéticas. Esa fue un poco la idea de la escritura. E Santiago, o texto é muito ágil, muito inteligente. E até te mandei a mensagem, né? Falando, para mim, ele tem algo de anárquico nele também, na estrutura dele, assim, que é uma grande galhofa, assim, né? Me lembrou um pouco aqui, como o público todo, quase todo brasileiro, me lembrou um pouco o Cassino do Chacrinha, até um pouco assim, de que pode acontecer qualquer coisa, de repente, sabe? E é uma grande galhofa, assim. Enfim, fiquei muito impressionado lendo.
Sí, sin duda, es así. Fue un poco así. Pensarlo como, bueno, ¿qué más puede pasar? Bueno, que aparezca un dinosaurio real. ¿Cómo hago para resolver la aparición de un dinosaurio real en el escenario? Bueno, de repente alguien baja un telón. Bueno, pasan cosas atrás de un telón. Hay un disparo, hay una muerte, el dinosaurio desaparece. El dinosaurio está presente permanentemente, el dinosaurio real, obviamente sin verlo, porque es carísimo. Eh, y da nada, eso. Me divertí mucho escribiéndola. E que eu acho que também tem uma coisa, que assim, a realidade está tão absurda, né? Está tão explodida, que como a gente dialoga com uma realidade tão insólita assim, né? E acho que fiquei me divertindo muito vendo os dinossauros, que parecia muito uma materialização desse absurdo todo mesmo. Sabe? Sí, claro. Pero al mismo tiempo es como absurdo, pero también real. Es como esos trajes existen. Hay gente que organiza fiestas vestidas de dinosaurios y que sale a la calle vestida de dinosaurios y que organizan carreras vestidos de dinosaurios. Esa gente existe, es real. Entonces, ¿por qué no pensar que estas personas pueden fundar un parque de diversiones, por ejemplo? É bastante interessante também, Santiago, a ideia que você traz de relação desses dinossauros com os militares, né? De volta, né? O ovo da serpente aí se chocando de novo. Sí, en el prólogo del libro este que recién comentaban, ahí explicaba que la imagen del dinosaurio, por otra parte, no es inocente. En tanto, en las últimas elecciones ingresa por primera vez al Parlamento en el Uruguay un partido de ultraderecha, que es un partido militarista, cuyas cabezas, digamos, cuyos cargos más altos o figuras más importantes son ex militares o militares. Entonces esa imagen también naturalmente forma parte de todo este patetismo que sería mucho más risible si no fuera real, que se busca expresar en la obra. Muito bem. A gente já passou um tanto do nosso tempo, na verdade, né? O encontro estava previsto para terminar 9h10 por ali, e acabamos atrasando um pouco. Se alguém tiver alguma pergunta que está aqui acompanhando, quiser fazer algum comentário, a Carol Pitzer comentou, né, que parece aqui o texto, essa história dos dinossauros parece umas matérias de jornal absurdas que a gente lê de vez em quando. E, enfim, acho que se alguém tiver mais algum comentário, esta é a hora. Venha para a luz, Caroline. Ah, e ela está quase de dinossauro aqui. Ela está de urso. Quase. Tá frio pra caramba aqui em Petrópolis. Vocês sabem que não pode me dar oportunidade para falar que eu quero falar, né? Por favor, fale. Eu estava em uma reunião com uma atriz mais cedo, pensando, tentando começar a estruturar uma peça nossa, e aí a gente estava pensando exatamente nessa coisa que é encontrar formas de materializar as nossas ideias, né? E acho que é mais um comentário do que uma pergunta, né? Mas esse lugar desses dinossauros são muito uma materialização, uma concretização disso que a gente está vivendo agora, né? Então, acho que é muito bem sucedida essa metáfora, ou esse caminho de materializar esse momento e de fazer a gente rir dessas nossas desgraças, né? O texto é muito divertido, é muito fluido e faz a gente repensar um pouco isso que a gente está vivendo, né? Especialmente, eu acho que ele me pega muito nessa crítica do empreendedorismo como algo genial, né? Que é algo que a gente está vivendo agora. Não é tão recente, né? Mas acho que dentro das artes tem esse lugar, né? A gente precisa ter aqui no Brasil, né? A gente precisa ter um MEI, a gente precisa ser esse microempreendedor individual, a gente precisa emitir nota fiscal para qualquer lugar, e como se isso fosse uma grande vantagem. E a gente não faz ideia de como fazer isso, né? De como depois prestar conta dessas notas, a gente não tem formação nenhuma para isso, mas vendem isso para a gente como se fosse o novo sonho, enfim. E acho que a crítica é muito pontual nesse texto do Santiago. Enfim, agradeço.
Uber, né? Também Uber, iFood, né? Todos esses aplicativos aí. Sí, exacto, es bien eso, es como la exacerbación del individualismo, es convertir autoexplotación en emprendedurismo. Sí, 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 tal cual. E uma ameaça desse passado, né? Acho que pensando aí nos 3 textos que a gente leu hoje, tentando fazer com a amarração possível, mas dessa relação, né? Desde lá do primeiro da Marianela, de retomar uma história do passado, né? Trazer para esse presente, para se refletir sobre o que aconteceu lá e sobre o que acontece aqui, passando um pouco aí pelo Gabriel também, que tem Tem o Antigo Testamento, né? Exato, que é baseado um pouco numa história bíblica muito antiga e que faz sentido, infelizmente, ainda hoje, né? Que ainda está presente até hoje. E essa materialização dos dinossauros, né? Que é esse passado arcaico que a gente tem uma fantasia, uma curiosidade, as crianças brincam com esses dinossauros e tal, mas ao mesmo tempo um passado super assustador, dá medo também, né? Como é que essas metáforas todas aparecem ainda para nós, desse passado tão presente, né? Ameaçando esse presente aí, questionando o futuro, né? E acho que, como última observação das dramaturgias que a gente trouxe, acho que é legal colocar uma impressão de que do que a gente estuda, né, de dramaturgia, e aí lendo os textos uruguaios, uma dramaturgia muito inquieta, né? É muito arejada e mordaz, assim, né? Ácida, crítica. Então, nos 3 estilos muito diferentes que tem o Santiago, o Gabriel e a Marianela, acho que se percebe isso, uma dramaturgia forte, mordaz, assim. E acho que isso a gente quis pontuar também para trazer aqui para a roda, né? Yes. Chamar o Zizinho para tomar café, né? Na nossa casa, usando o texto aí da Carol do começo. Falando em vizinhos também, olhar para o que está acontecendo na Colômbia, né, gente? Que está se passando uma chacina lá, com o governo matando o próprio povo. E eu acho que estão aí, os dinossauros aí atacando. Bastante sério. Isso aí. Santiago, obrigado mais uma vez pela presença, pela gentileza de sempre. E agradecer também a todo mundo que está aqui, que está assistindo, que ouviu, que acompanhou. Dizer que na semana que vem continuamos nossa trajetória. Vamos para o Chile semana que vem. Sim? Então, semana que vem visitaremos o Chile. É isso. Bem, boa noite, gente. Boa noite. Até já. Até Boa semana noite. que vem. Obrigada. Boa noite, se cuidem, se protejam. Obrigada. Beijão. Un gusto verlos. Chau, chau. Tchau, Santi. Tchau, Santiago. Tchau, Santiago. Tchau, Bruno. Aline aqui, boa noite. Boa noite. Jéssica. Boa noite, obrigada, viu?